Até março, a procura estava baixa. As eleições de 2022 perigavam ser aquelas com a menor participação de eleitores com menos de 18 anos desde a redemocratização. Mas aí veio mobilização nas redes, influenciadores e celebridades se manifestando e até o presidente começou a falar do assunto. Agora a disputa está em torno de quem vai ficar com esses votos. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 2 de maio de 2022. Restam apenas 2 dias para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor para votar e escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Qualquer brasileiro que já tenha completado ou complete 16 anos em 2 de outubro, dia de ir para a urna, pode fazer o seu cadastro eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral, online ou no cartório eleitoral da sua cidade. Existe uma intensa mobilização para que jovens tirem seu título de eleitor. Para os eleitores de 16 e 17 anos, o voto é facultativo. E até meados de março, a procura desse grupo pelo título de eleitor era a mais baixa desde a eleição de 1989, a primeira com voto direto para presidente no país. Em março agora de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, contabilizava 835 mil pessoas com menos de 18 anos aptas a votar. Isso representava só 1/4 do número de eleitores jovens aptos a votar em 1992, nas eleições municipais daquele ano, por exemplo. Diante dos números desanimadores em 2022, o TSE lançou a Semana do Jovem Eleitor, entre 14 de março e 18 de março. Além de ações tradicionais, como distribuir cartilhas em escolas e campanhas no rádio e na TV, a Corte lançou uma mobilização nas redes sociais em conjunto com os perfis de tribunais regionais eleitorais, de organizações da sociedade civil, de empresas, times de futebol e de influenciadores digitais. O assunto entrou definitivamente na conversa no dia 16 de março, por meio de um tuitaço que fez o assunto chegar a 88 milhões de pessoas no Twitter. Nesse primeiro momento, participaram da iniciativa atores como Lázaro Ramos e Thaís Araújo, o cantor Zeca Pagodinho, o grupo de reggae Nat Roots e os perfis do Flamengo e do Corinthians, os times de futebol mais populares do país. A coisa ganhou outra escala em 23 de março, uma semana depois. Foi nesse dia que a cantora Anitta divulgou um vídeo sobre o tema para os seus 60 milhões de seguidores no Instagram. Adolescentes, vai tirar esse título de eleitor, pior taxa da história de quem vai tirar título, vambora. Vamos lá, pelo amor de Deus, gente, mudar esse presidente. Vamos lá, pelo amor de Deus. Você ouviu aí a Anitta. Além de fazer um pedido para os seguidores de 16 e 17 anos, ela pede algo mais. Ela pede para mudar de presidente, ou seja, para votar contra o Jair Bolsonaro, de quem ela é opositora. Várias personalidades contrárias ao governo também se mobilizaram. A entrada da Anitta e de outros famosos na campanha acabou sendo um gatilho para os bolsonaristas também se engajarem na mobilização pelo voto jovem. Além das hashtags Bora Votar do TSE, Meu Primeiro Voto, que estava sendo mais usada pela campanha do petista Luiz Inácio Lula da Silva, os apoiadores do Bolsonaro começaram a levantar as hashtags Sou Jovem, Sou Bolsonaro e Sou Jovem, Sou Bolsonaro 2022 no Twitter. Segundo um relatório da consultoria Bytes divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo, tinham sido 198 mil tweets com essas hashtags bolsonaristas até o fim de abril. O próprio Bolsonaro tentou aproveitar o engajamento do tema. O presidente entrou na conversa tentando rebater um ator americano que estava engajado com o voto jovem brasileiro. O Leonardo DiCaprio tinha postado uma mensagem no Twitter exortando os eleitores jovens brasileiros a votar e chamando a atenção do mundo para essa eleição de outubro por causa da Amazônia e do seu papel no combate às mudanças climáticas. O Bolsonaro retweetou essa mensagem, falando que é importante ter todos os brasileiros votando nas próximas eleições para que, abre aspas, eles possam decidir se querem manter a soberania sobre a Amazônia ou obedecer aos trapaceiros que servem a interesses especiais estrangeiros. Fecha aspas. A mobilização oficial via TSE, a mobilização dos opositores e a mobilização dos apoiadores do governo deu resultado.
A busca por títulos de eleitor aumentou e o número de pessoas de 16 e 17 anos aptas a votar já superava 1 milhão no início de abril. 290 mil novos títulos foram emitidos para esse público ao longo de todo o mês de março, contra 200 mil em fevereiro. O aumento de 45% fez o número de eleitores nessa faixa etária superar o que foi registrado nas eleições de 2014 e 2018. Mesmo que o número de eleitores menores de 18 anos cresça um pouco mais com o avanço da mobilização, ele não vai ultrapassar 1% do eleitorado total. Mas esse 1% importa, principalmente na medida em que a disputa presidencial, cada vez mais polarizada entre Lula e Bolsonaro, vai se afunilando. Esse também é um percentual suficiente para tirar ou colocar um candidato no segundo turno numa disputa para governador, ou pode ser decisivo para influenciar a formação do Congresso. A Isadora Rupp, redatora aqui do Nexo, falou com uma das principais pessoas que trabalham pela mobilização do voto jovem. É a Helena Branco, cofundadora da campanha Seu Voto Importa e primeira embaixadora brasileira do Girl Up, movimento global da ONU que incentiva meninas a serem líderes pela igualdade de gênero. A Helena tem 19 anos, estuda Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC e falou das percepções que ela tem a respeito da mobilização do jovem para tirar o seu título. A gente passou por 2 anos de pandemia, a gente passa por momentos em que a gente olha para a inflação, para o preço dos alimentos, para o investimento na nossa educação, na educação pública caindo. Então a gente olha para isso e a gente fala, a política institucional não funciona. Por que eu vou me engajar nisso? E aí vem uma mensagem dizendo, você tem que se engajar nisso. É sua obrigação civil fazer parte disso. Você carrega o peso dos rumos do Brasil nos seus ombros. Como você não vai fazer isso? E aí a gente usa essa culpa como se ela fosse propulsora do voto, né? Esse tom de bronca não cola, segundo a Helena. Esse discurso de que o jovem tem a obrigação de votar. De acordo com ela, articulações como a Seu Voto Importa são bem-sucedidas porque elas convidam esse público a construir algo horizontalmente. Quando a gente coloca o jovem para protagonizar o movimento pelo voto de outros jovens, a gente tem um resultado muito positivo e acho que isso é um grande aprendizado para a gente, para o Brasil, enfim, e para a gente entender que não dá para falar de jovens sem ter ele na mesa discutindo. A Helena também falou sobre a importância das redes sociais e que as formas mais institucionais da política, como os partidos, estão perdendo terreno para outras portas de entrada dos jovens na política. E que às vezes essa entrada pode ocorrer pelos motivos mais prosaicos. A rede social é um grande caminho de entrada também para os jovens na política. E eu vejo isso como algo muito interessante, muito positivo. Então, às vezes, uma blogueira de maquiagem que falou de uma questão feminista, de um livro feminista, de um filme, e aí esses outros jovens que seguem essa blogueira vão lá, vão pesquisar, vão se interessar pelo movimento feminista, e aí vão procurar um movimento social para se engajar, ver como fazer parte. Então eu entendo que a gente tem essas duas coisas aliadas. A chave, no fim das contas, é algo que ela chama de autoestima política. A sensação de que a sua autonomia é importante para ajudar a construir o país. E tem essa questão também da gente, como jovem, perceber que votar não é uma prova, que você não precisa saber de tudo, ninguém vai te avaliar, você pode ir atrás de entender, pular o que não entendeu. Então eu acho que a nossa autoestima política, né, a autoestima política da juventude influencia muito o voto. Se a gente acredita que a gente não entende nada, a gente não é capaz o suficiente de votar, a gente não vai achar que a grande missão de carregar os rumos de um país no ombro não está à nossa altura. Pesquisa mais recente que mostra as projeções de voto da população jovem na disputa presidencial é do Poder Data e foi feita por telefone entre os dias 24 e 26 de abril. Ela não tem um recorte apenas com as pessoas com menos de 18 anos, mas mostra a intenção de voto na faixa de quem tem 16 a 24 anos. Nessa faixa, o Lula registra 52% de preferência do eleitorado, contra 33% do Bolsonaro. Um convite para observadores estrangeiros participarem da eleição brasileira em 2022 não pegou bem no governo. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil voltou atrás num convite que tinha feito em março para que a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, enviasse ao país uma missão exploratória para ajudar a fiscalizar as eleições presidenciais de outubro. Esse convite tinha sido feito em março. Aí no mês seguinte, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, reclamou. Numa nota publicada na internet, o Itamaraty disse que não via motivos para que um bloco do qual o Brasil não faz parte, como a União Europeia, enviasse seus observadores para acompanhar as eleições por aqui. Ao que parece, a pressão do Itamaraty funcionou. Na manhã desta segunda-feira, a assessoria de comunicação da Comissão Europeia em Bruxelas, na Bélgica, me confirmou que o convite do TSE foi retirado porque o governo brasileiro ficou incomodado com a questão. O resultado desse vai-vem é que o Brasil vai ter menos observadores internacionais nas eleições presidenciais de outubro do que poderia ter. As presenças de membros da Organização dos Estados Americanos e do Parlasul, o Parlamento do Mercosul, já estão confirmadas. Mas essa seria a primeira vez que a União Europeia também enviaria observadores ao Brasil. A ampliação no grupo dos observadores internacionais se justificaria pelo ineditismo desta eleição, pois em nenhuma outra houve um presidente que, como Jair Bolsonaro, ameaça o sistema eleitoral, coloca em xeque a integridade das urnas eletrônicas, mobiliza apoiadores contra os organizadores do pleito e assume publicamente que não pretende aceitar a própria derrota caso ela aconteça. A justificativa do Itamaraty para recusar esse convite é tecnicamente plausível, mas especialistas no tema, como a coordenadora-geral da ONG Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano, me disseram que não é hora de agir com uma postura tão restritiva. Esta próxima eleição vai ser peculiar e reforços para garantir o respeito a um resultado limpo seriam bem-vindos. A China vive um novo repique da pandemia de Covid-19 desde março e apertou as medidas restritivas no país. Isso tem causado impactos aqui no Brasil, como explica aqui o redator Marcelo Rubissec. Marcelo, para começar, qual é o cenário da Covid na China? Bom, se a gente for olhar desde o começo da pandemia, a China conseguiu controlar relativamente bem a Covid por lá. Isso porque ela adotou essa estratégia que é a de tolerância zero com o vírus. E aí, qualquer sinal de uma nova onda, eles iam lá e fechavam as coisas. Só que agora o que está acontecendo é que nesses últimos meses, os casos estão subindo bastante, pelo menos para o padrão da China. Para ter uma ideia, a média de novos casos estava perto de 28 mil por dia no finalzinho de abril, que é um número mais ou menos 6 vezes maior que o pico anterior, que aconteceu em fevereiro de 2020. E aí, por causa desse avanço, a gente está vendo lockdowns pesados por lá, principalmente em Xangai, que tem mais ou menos 26 milhões de habitantes. As pessoas estão podendo circular pouco, muitas fábricas precisaram operar de forma reduzida e o comércio está bem restrito também. E agora a gente está vendo que em Pequim, outra cidade enorme, tem sinais de avanço da Covid. E o governo chinês está limitando as atividades por lá também, mas ainda não tanto quanto em Xangai. A gente ainda precisa de um tempo para ver se essa estratégia de tolerância zero vai conseguir de novo conter a Covid na China. E Marcelo, como isso está afetando o Brasil? Olha, primeiro que os lockdowns estão alimentando uma certa desaceleração da economia da China, que já está aparecendo em alguns indicadores de serviços, produção industrial, entre outros. Se a economia da China esfria, diminui a demanda por produtos que o Brasil vende para lá. E a China é a maior compradora do Brasil, principalmente de minério de ferro e de soja. E a gente já está vendo que essa demanda por esses dois produtos está dando sinais de queda. Ao mesmo tempo, tem também uma questão de logística. A Covid e essa estratégia de tolerância zero do governo chinês fizeram com que o porto de Xangai ficasse basicamente num gargalo enorme. Então, não tem muito espaço para deixar os containers que chegam e os fretes estão muito altos. E também está difícil, desse mesmo ponto de vista da logística, para os compradores brasileiros trazerem os produtos chineses para cá. E aí tem todo um efeito nas indústrias que precisam de insumos que vêm da China para produzir aqui. Fora que esses problemas logísticos se somam a todas aquelas questões nas cadeias globais de produção que a gente viu nesses últimos tempos e ajudam a pressionar a inflação pelo lado dos custos. Então, resumindo, a questão da Covid na China pode estar acontecendo bem longe daqui, mas tem sim efeitos importantes para o Brasil. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. Da mobilização pelo voto jovem na eleição, passando pelo desconvite para a União Europeia observar o pleito brasileiro.
Até fechar com os impactos da Covid na China sobre o Brasil, durma com essa. A pesquisa Poder Data citada neste episódio foi registrada sob o número BR 07167/2022. O roteiro desse episódio é do Antônio Mami, a produção é do Conrado Corsaletti, as participações são do João Paulo Charlot e do Marcelo Rubissec, e a edição de áudio é do Roberto Soares. Amanhã a gente volta. Até!